Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, dizer da nossa alegria de poder estarmos juntos aqui mais uma vez para a nossa transmissão do nosso culto, a todos aqueles que estão ligados conosco, da nossa comunidade de Cristo aqui em Vila Velha, no estado do Espírito Santo. Aqueles que nos acompanham e também aqueles que durante o decorrer da semana, dos dias, estarão vendo este culto, transmitido todos os domingos e publicado na página da nossa comunidade. Sempre lembramos que os recursos tecnológicos hoje existentes não substituem o nosso devocional, a nossa vida com Cristo, a nossa compreensão de oração, de leitura da palavra de Deus, de convívio uns com os outros, de comunhão, de assistência, não substitui. É apenas um método, é apenas uma forma de fazer com que a mensagem possa chegar mais rápido para as pessoas que estão necessitadas, principalmente nesse tempo onde estamos vencendo aí, durante todo esse ano, a grande batalha que tem sido esse período de pandemia, esse momento difícil a qual todos nós temos enfrentado. Nós queremos, com alegria, dizer também do trabalho que vem sendo feito pela comunidade ali na cidade de Aracruz, onde ontem, na oportunidade, o pastor Eliseu, ao lado do pastor Márcio, estiveram juntos dos nossos amados irmãos, que fizeram uma missão, um grupo que se destacou aqui, se deslocou de Vila Velha até a cidade de Aracruz. Para quem não conhece, a cidade de Aracruz é aqui no norte do nosso estado, e ali tiveram a oportunidade de congregar, de reunir com um grupo de irmãos, realizando um culto ali muito abençoado, onde muitos puderam, em comunhão com o Senhor, ouvir a palavra de Deus. Esse é o nosso objetivo. A comunidade de Cristo, a qual nós congregamos, reunimos, tem o objetivo de propagar o Evangelho de Jesus, propagar a mensagem salvífica, a mensagem que transforma, a mensagem que muda o caráter do homem. Nesse domingo, mais uma vez, eu estou entrando dentro da sua casa, eu estou sendo a sua companhia, onde quer que você se encontre, e eu quero dividir aqui a palavra de Deus com você então, e eu convido você a abrir a sua Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 4, a segunda carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, no seu capítulo 4, nós vamos ler os 12 versículos que nos diz assim: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não nos desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim, nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corações. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vinda de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar e pedir a tua bênção, para que essa palavra permaneça no coração daqueles que estão nos acompanhando, nos ouvindo, e haja segurança de entender que o teu evangelho e a tua palavra é soberana e que tudo que pregamos e falamos não provém de nós,
mas do teu espírito. Repreenda em nome de Jesus todo espírito de incredulidade que impeça agora dos olhos enxergarem a tua verdade em nome de Jesus. Nós queremos primeiramente dizer que o assunto que Paulo traz aqui é um assunto hoje muito atual para nós abordarmos. Haja visto que já naquele tempo o entendimento que Paulo conclui ali diante da igreja de Corinto é de um mundo que já estava dominado por Satanás, o Deus deste mundo, por isso está em minúsculo, Deus deste mundo, que cega todo o entendimento. Por isso ele diz aqui no verso 4, nós, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Hoje, quando nós pregamos a palavra de Deus, nós conseguimos nitidamente ver isso quando nós assistimos, quando nós falamos com as pessoas. É nitidamente resistente dentro do coração de muitos a compreensão do que é o plano de salvação de Deus através da vida de Jesus. E por que as pessoas estão tão resistentes, apesar de estarem tão necessitadas? Essa é a pergunta que pode ser feita. Mas se o homem está tão necessitado, se o homem precisa tanto de uma bênção, se a angústia toma conta do seu coração, se a violência cresce de uma forma assustadora sobre todos os aspectos, e no pior deles, o mais vil, dentro das próprias casas, por que o homem então não se rende a Cristo Jesus? Por que ele ama tanto o mundo? Simplesmente porque Satanás conseguiu encobrir os olhos do homem, conseguiu enganá-lo, conseguiu mostrar a ele, de uma forma muito astuta, uma coisa terrível, que principalmente para esta hora está prevalecendo, que é uma falsa religiosidade. E é disso que Paulo está falando. Paulo está mostrando que ele não tinha uma proposta para a igreja de Corinto pessoal, mas ele tinha uma proposta de transformação, ou seja, o evangelho a qual ele prega, o assunto a qual ele leva, não é um assunto da intenção do coração dele. O evangelho a qual Paulo está pregando à igreja de Corinto não é o evangelho da conveniência dele, não é o evangelho do projeto dele, da mística a qual ele alcançou lá, segundo uma suposta experiência com Deus. Não. Paulo está falando puro, claro, em voz alterada, com toda empáfia que lhe cabia, mostrando que o evangelho a qual ele pregava era o evangelho, o mesmo recebido pelos apóstolos. O evangelho que havia confrontado os seus erros, os seus pecados e havia levado ele à conversão. Paulo era um homem seguro naquilo que ele estava pregando. Por isso ele quer deixar claro para a igreja de Corinto que tudo aquilo que ele está dizendo, ele não está dizendo de si mesmo, mas ele está dizendo daquele que pode todas as coisas. É importante nós dizermos isso, que muitos não estão mudando, ou muitos não mudam de vida, justamente por conta de um evangelho que muitas vezes está preocupado com a pregação que mais exalta a si mesmo, ou seja, que mais exalta os seus louvores, os seus atributos pessoais. E isso se deve, muitas vezes, a denominações, a lideranças que levaram e têm levado muitos ao engano. Hoje, nós já sabemos que o tempo da apostasia já se cumpre a passos largos, assim como o Senhor Jesus anunciou como sendo esse o último dos grandes sinais para a sua vida. Mas eu quero me relacionar nesta hora com você, quero me direcionar com você. Que tipo de evangelho você crê? Que tipo de evangelho você precisa para ir para o céu? Você precisa do evangelho personalizado? Você precisa do evangelho cujo alguém tem que falar dele para você? Ou você precisa de um evangelho que ele e você é a mesma coisa, porque ele passa a fazer parte da sua vida? Essa é a conclusão de Paulo. Quando Paulo fala de um evangelho, ele não fala de um evangelho destacado, ele não fala de um evangelho que existe aqui do meu lado, mas durante a minha vida, ou o meu modelo de viver e caminhar, ele é apartado. Não, não é disso que Paulo está falando. Paulo fala que ele e o evangelho, ele e Cristo são a mesma coisa. E que assim como Cristo morreu na cruz, como Cristo padeceu, ele morreu junto também, porque ali estavam sepultados os nossos pecados. E uma vez que
Ele ressuscitou, também nós ressuscitamos para a glória do Senhor. Também nós estamos vivos. É essa vida que Paulo ele vai transmitir, e não só ele, mas que a igreja primitiva, ela trazia dentro de si, que depois, ao longo de toda a história, muitos trouxeram, que foi o amor maior ao céu, o amor maior à vida, mas a vida eterna, do que a própria vida. Um evangelho que te ensina a amar mais essa vida, um evangelho que te coloca no centro de todas as coisas e retira Jesus como sendo ele o centro, não é o evangelho de Cristo Jesus. É um outro evangelho. Por isso Paulo vai dizer o seguinte: nós não falsificamos a palavra de Deus. Antes nós rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia e nem falsificando a palavra de Deus. A palavra de Deus anda verdadeiramente falsificada. Não basta simplesmente pregar, não basta simplesmente ouvir pregações. É importante entender que tipo de pregação você está fazendo e que tipo de pregação você está ouvindo. A palavra de Deus, mais uma vez, ela vai nos ensinar aqui que se ela não estiver emanando de dentro de nós, ou seja, a primeira coisa que uma mensagem faz é confrontar o seu pecado, o seu erro, a sua mazela. Se a palavra de Deus não muda a sua vida, você não pode acreditar que a sua pregação possa mudar a vida do outro. Se a palavra de Deus não tem poder para ter transformado o seu entendimento, a sua consciência, e aí eu não estou dizendo de perfeição, nós não seremos perfeitos. Pelo contrário, se lermos aqui, Paulo vai dizer que nós somos, na verdade, vasos de desonra, vasos de barro, recebendo um grande tesouro. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Veja o que nós lemos aqui, veja o que ele está dizendo aqui no verso de número 7. Paulo está mostrando exatamente que não há nenhuma perfeição em nenhum grupo, em nenhuma liderança, mas ao contrário, quanto mais reconhecemos que nós somos vasos de desonra, ou seja, quanto mais reconhecemos que somos inóspitos, que em nós não habita absolutamente nada de bom, vasos de barro, o que um vaso de barro é? Nada, nada. Toda a riqueza de um vaso de barro está naquilo que é o seu conteúdo. Toda a riqueza na vida de um crente em Jesus está no fato dele ser cheio do Espírito Santo de Deus e da presença de Cristo Jesus. Sem a presença de Jesus, sem ser cheio do Espírito Santo, nós não somos absolutamente nada. Tudo que nós vamos ter é discurso pronto, retórica, inteligência, intelectualidade para falar, para dizer, mas não teremos autoridade. E é isso que falta hoje. O que tem faltado muitas vezes do marido para com a esposa, do pai para com os filhos, da esposa para com o esposo, da liderança para com as suas ovelhas, dos irmãos entre os irmãos, do crente em Jesus para o incrédulo, é a autoridade do Espírito Santo, é a autoridade daquele que fala. Retórica não muda absolutamente nada, mas a autoridade sim. A excelência do tesouro do poder de Deus. O que é o poder de Deus, senão o Espírito Santo tomando conta do nosso coração? Nos dando uma palavra não nossa, mas uma palavra que vem da parte do Senhor, uma palavra que vem da parte da eternidade. Paulo vai dizer assim: nós não falsificamos a palavra de Deus. Ele lamenta o fato de que muitos nesta hora estão vivendo um tempo de cegueira, estão cegos. Quantos estão cegos nesta hora? Quantos estão cegos? Quantos estão crendo no evangelho que não é um evangelho verdadeiro? Quantos estão fazendo nesta hora um grande movimento, um grande esforço para ter um bem-estar, mas que não estão bem diante de Deus? E eu tenho dito isso muito, muito, muito. Há uma grande distinção, uma grande diferença entre você, de fato, estar bem com Deus, e há uma grande diferença entre você ter uma sensação de bem-estar. Os cultos, as reuniões, tudo que se relaciona hoje com o Evangelho, foi criado, de certa forma, e tem sido assim, para dar um entendimento de um bem-estar. E para muitos, o bem-estar, tanto para aqueles que estão no mundo, a exemplo daqueles que estão dentro de igreja, é como algo que tem sido quase que uma droga. As pessoas precisam disso. Elas precisam de um modelo de adoração, elas precisam de um modelo de pregação, de um tipo de mensagem que venha afagar a sua alma, que venha afagar os seus pecados, que não confronte a sua vida, que não leve você a ser transformado.
nós não podemos jamais nos esquecermos do amor de Deus. É claro que ele cobre uma multidão de pecados. É claro que o amor de Deus, ele é a causa de nós não sermos consumidos, porque seríamos facilmente consumidos pelos nossos pecados cometidos diariamente. Mas não podemos também nunca jamais nos esquecermos de que o Senhor nos ama para nos colocar de pé e não cairmos mais. Nos ensinarmos a andarmos a cada dia voltados para a glória dele, para o louvor dele. De que maneira vencemos então? Quando nos rendemos a ele. Quando abrimos o nosso coração, entregamos a nossa vida a ele e deixamos com que ele cuide de todas as coisas. O tempo a qual nós vivemos é um tempo muito difícil. É um tempo de grandes batalhas, lutas que têm se levantado no mundo. Um mundo externo, aquilo que está acontecendo à nossa volta, tem trazido grandes perplexidades, mas aqueles que estão seguros em Jesus não estão faltos em tempo algum. Deus tem provido todas as coisas. Temos vencido doenças, temos vencido desemprego, temos vencido as batalhas, mas a alma, o espírito está sempre pronto, e a segurança de que, apesar de todas estas coisas que estão acontecendo à nossa volta serem muito tristes e às vezes até apavorantes, porque lembramos daqueles que são tão pequeninos, tão necessitados, sabemos o quanto eles precisam, necessitam, não pensamos somente em nós. Jesus era um exemplo de todos os dias se preocupar com todos aqueles que necessitam. E esse exemplo ele trouxe quando disse que o meu pai trabalha, meu pai não descansa. O pai não descansa por amor à minha vida, por amor à sua vida. Não deixe o Deus desse século cegar o seu entendimento. Deixe a luz do Evangelho entrar dentro do seu coração. Deixe o Evangelho combater todo tipo de mazela, de pecado que há dentro de você. Deixe o Evangelho entrar dentro de você e moldar todo o seu caráter, todo o seu entendimento, fazer você compreender coisas que talvez você não esteja compreendendo. Às vezes você está compreendendo uma coisa que é completamente distante do que é a verdade de Deus. A verdade de Deus, ela não é a minha verdade, ela não é a sua verdade. Por isso Paulo está dizendo aqui, Jesus Cristo é o meu único assunto. O único assunto do meu ministério é Jesus. O único assunto do ministério, de qualquer ministério, deve ser o Senhor Jesus. Não existe um outro assunto. Não existe uma outra abordagem. Não existe solução para casamento, não existe solução para jovens, não existe solução para mulheres, não existe solução para homens, não existe solução para a vida profissional, para a vida material. Não existe solução nas coisas desta vida. Não existe solução, fórmula mágica, receita de bolo. O Evangelho é a nossa receita. É Ele quem pode todas as coisas, porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o nosso Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Paulo aqui se coloca como servo da igreja. Liderança serve. Todo aquele que teve um encontro com Jesus está apto para agora servir. Você está me ouvindo nesta hora. Você tem uma responsabilidade. Servir. Servir na sua comunidade, servir no seu condomínio, servir no seu bairro, servir na sua cidade. Se você mora numa região retirada, no interior, não importa. Aonde você estiver, você tem que servir. Você tem que manifestar o amor de Cristo às pessoas. Você precisa mostrar às pessoas o que é a salvação. O mundo que aí está caminha de mal a pior. E o testemunho daqueles que tiveram um encontro com Jesus é a coisa mais esplêndida que o mundo jamais viu. Não houve coisa mais maravilhosa, não houve coisa mais extraordinária do que o testemunho da igreja. Ninguém nesta vida, ninguém neste mundo foi tão perseguido como foram os cristãos e são até hoje. Milhões e milhões de cristãos são perseguidos mundo afora. O Brasil não conhece o que é perseguição por ser de Cristo. O Brasil pensa que essa liberdade que nós temos hoje, ela é boa, mas ela não é. Ela está fazendo com que muitas pessoas vivam o evangelho fraudulento, falsificado, e nós podemos dizer isso com segurança. Porque num país onde as pessoas elas não são completamente de Jesus, elas dizem ser de Jesus, mas são mentirosas, corruptas, cruéis, perseguidoras, movem processos uns contra os outros, são capazes de cometer os maiores erros e perdoarem-se a si mesmo.
Num país como esse, nós não podemos dizer que somos referência da Igreja Fiel de Cristo Jesus. Não estamos sendo. Apesar de muitos isoladamente existirem, muitos fiéis existem de ponta a ponta nesse país, mas tenha certeza, não são as grandes denominações, não são os grandes grupos, nem as grandes lideranças que arrogam para si e tantas outras que surgem cada dia mais, tentando dizer e falar acerca de um evangelho que já está pronto desde a eternidade. O evangelho não é uma roda inventada agora, como muitos pensam, como muitos estão dizendo, como muitos estão querendo ensinar. O evangelho é eterno. E o evangelho não emana de nós. O evangelho veio da eternidade, passa por nós, transforma a nossa vida para nos levar para a eternidade. Querendo nós ou não, o evangelho vai permanecer, como disse Lutero, a palavra sim, essa ficará. A palavra nunca faltou. O diabo quis o tempo inteiro atentar contra a palavra. Ele escondeu. No início, enquanto ela não era escrita, ele matava os escritores, ele matou os escritores. Depois ele escondeu, depois de escrita. E hoje ele tenta secularizar. Em todas as suas astúcias, ele não prevaleceu. Ele vai continuar, infelizmente, enganando a muitos. Muitos continuarão cegos. Muitos, infelizmente, continuarão sendo lubridiados por uma falsidade, por um falso evangelho, por uma palavra falsificada. Mas eu quero dizer para você, você pode se livrar disso. Se você dobrar os seus joelhos, se você orar, se você ler todos os dias a palavra de Deus, se você buscar na palavra de Deus, o Espírito Santo não te deixará enganado. Seu coração, sua fé, sua salvação não podem ser terceirizados. A graça que te alcançou foi revelada na cruz do Calvário. Ninguém deu a vida por você, a não ser a Jesus. Paulo não pregava de si mesmo, porque ele sabia a salvação dos coríntios, a salvação do povo daquela cidade, não dependia dele, dependia do testemunho dele apontando para a cruz de Cristo, apontando para Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Deus possa nos abençoar, que essa palavra possa penetrar dentro do seu coração, que você possa entender que o sacrifício de Jesus foi para que você tenha vida, mas uma vida eterna, uma vida abundante com Ele na eternidade. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Paulo estava disposto para entender que toda perseguição, que todo sofrimento do seu ministério estava relacionado a ver uma igreja viver. Nós queremos dizer que nós queremos que você viva, que a sua casa viva, que você sinta essa vida plena dentro do seu coração e essa alegria tomando conta do seu ambiente, onde você estiver. Que você esteja radiante, sempre seguro de que Jesus é o seu grande amigo, é o seu Salvador. É o Salvador da sua vida, é o Salvador da sua casa. É o Salvador dos seus filhos, é o Salvador do seu casamento, é o Salvador dos seus pais, é o Salvador de todas as pessoas que você vai amar, que você vai pregar, que você não vai fazer caso de dizer para eles que Jesus é a melhor escolha que ele pode fazer, assim como um dia você também fez. Não rejeite hoje a graça. Se hoje ouvires a sua voz, não endureças o teu coração. Deus nos abençoe. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos glorificar o teu nome. Te agradecer pela tua salvação, pela tua bênção. Te agradecer porque um dia o Senhor revelou essa tão profunda e esse mistério, essa verdade ao nosso coração. Nós agradecemos ao Senhor por isso e pedimos, esteja conosco nesta hora, nos levando a cada dia a tua presença, sala do banquete. Abençoa os lares, abençoa as famílias, abençoa todos aqueles que nesta hora nos acompanham neste momento, neste culto. Aonde estiverem, aqueles que vão ouvir esta mensagem, que possam ser impactados para a honra e para a glória do Senhor. Oramos assim, gratos por mais uma noite da tua presença, em nome de Jesus. E a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus, o bondoso Pai, consolo do Espírito Santo, seja com todos, desde agora e para sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida,
que você possa ter uma semana muito abençoada. Até o nosso próximo encontro aqui no domingo, em nossa comunidade. Que Deus abençoe. A graça e a paz do Senhor Jesus.